Meus amados irmãos e amigos, aqui está a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim sois vós, se não permanecerdes em mim. Glorificado, exaltado é o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra é como permanecer com Cristo. Permanecer com Cristo envolve uma conexão contínua e íntima com Ele, por meio da oração, estudo da palavra e obediência aos seus mandamentos. Essa permanência produz frutos espiritual e fortalece a fé diária, se assim você quiser permanecer com Cristo. Estas são as nossas recomendações bíblicas quando Jesus ensina no Evangelho de Cristo mesmo, São João que escreveu: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir frutos se não estiver permanecendo na videira. Assim sois vós, se não permanecerdes em mim. Queridos irmãos e amigos, essa mensagem da videira destaca a dependência total de Cristo para uma vida espiritual e frutífera. Você quer ser uma pessoa frutífera, que produz frutos, que ganha alma, que anda com o Senhor? Então essa é a recomendação, é o mandamento de Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Então, maneiras práticas que nós encontramos dentro deste contexto é exatamente quando ele diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, conforme o versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho de São João. Nós temos essas palavras contidas em nossa mente, em nosso coração, para que a gente possa permanecer na palavra, seremos verdadeiramente seus discípulos. Foi o que ele recomendou. Então devemos nos esforçar para guardar a palavra, não em uma prateleira, um livro sagrado como é a palavra de Deus, a Bíblia, mas sim guardar a palavra de Cristo em nossos corações, para obediência, obedecendo. Obedeça aos mandamentos, pois diz a palavra: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João capítulo 15, versículo 10. Irmãos e amigos, na situação que vemos o mundo, olhamos para o mundo jaz no maligno. Nunca, jamais eles se esforçam para guardar o mandamento no coração. Estamos falando essa verdade, para que você guarde os seus mandamentos, permaneça no seu amor, aleluia, é o que Jesus diz. Ore e confie, se vós estiverdes em mim, disse o Senhor, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15 e versículo 7. Isso é, quando nós confiamos, orando, buscando no Senhor, então nessa situação vamos ficar em harmonia com o nosso Deus. Aí vem a palavra que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vão pedir tudo o que quiser e vos será feito. É os benefícios espirituais que chegam a nós. Quem permanece em Cristo dá muito fruto. Você prova isso. Você permanecendo em Cristo, dando fruto, é uma prova nítida que você está sendo um discípulo fiel, que diz João 15, versículo 8. Meus irmãos, além disso, sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Versículo 5, conforme Gálatas 2 e 20, nos diz: Cristo vive em mim. Eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E em 1 João 2 e 6, é o incentivo, uma vida imitando a Jesus Cristo. Viva para Deus, em harmonia com o Senhor, glorifique o nome santo do Senhor,
exaltando esse Deus vivo e maravilhoso. Meus irmãos, dando essa sequência em recomendação que vieram dos lábios sacrossantos de Jesus Cristo, permanecer em Cristo, é o que nos diz no versículo 4 do Evangelho de São João, capítulo 15. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então permaneça com Cristo, você que aceitou a Cristo, que tem o Senhor no coração, aleluia. Ele disse, aleluia, está em mim e eu em vós. Como a vara não pode produzir fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, disse o Senhor. Vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Palavras que vieram de Cristo. No versículo 31 do capítulo 8, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus amigos, meus discípulos. Então seja um discípulo do Senhor, seja um amigo do Senhor, confessando o nome de nosso Pai. Meus irmãos, todo aquele que anda no mundo prevaricando, fazendo coisas que não devem e não persevera na doutrina de Cristo, como disse o apóstolo João, irmão de Jesus, nele não tem Deus. Quem permanece ou quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto ao Pai como ao Filho. Meus irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Esta palavra que mostra que você tem que ter um freio na sua língua, nas suas atitudes, para que não venha fazer algo ou falar algo que desagrade a Deus. Desde o versículo 4 ao versículo 9 do Evangelho de São João, ele diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes em mim, a videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então nós temos que estar ligados para que a gente não seja lançado, isso é uma figura, não seja lançado no fogo, ou seja, no inferno. Aceite a Cristo, permaneça com Cristo, produza frutos, viva na palavra de Deus. Como disse Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele se entregou por você, ele sofreu a morte de cruz. Quem era crucificado eram os piores assassinos, as pessoas mais ruins da face da terra. Assim fizeram com Jesus. Então, meu irmão, aceite essa palavra. Sofreu a morte de cruz para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Ele sofreu uma coroa de espinho para que nós pudéssemos receber uma coroa de glória. Aceite a palavra. Ele diz, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Palavras de vida. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia. O inimigo de nossas almas veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Venha aceitar Jesus e seja aquela pessoa abençoada em o nome do Senhor. Para a honra e a glória de nosso Deus, nós queremos nesse momento orar. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, eu te agradeço, Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito viver. Abençoa todos aqueles que nos ouvem neste horário, te peço no nome de Jesus. Você que ora, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.